Iniciando mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho nessa mesa que ela é tão inspiradora sobre tecnologia. Só que nesse universo tecnológico, a gente vê cada vez mais pessoas jovens entrando e tendo grande ascensão. E esse é o caso do Vitor, que hoje é o nosso entrevistado. Mas antes de apresentá-lo, eu quero dar as boas-vindas à Larissa. Obrigado, Lari. Obrigada. E agora sim, Vitor, seja muito bem-vindo a essa mesa, a esse podcast. Você fez um trabalho com a gente recentemente na revista, onde nós conhecemos um pouquinho do seu trabalho, né? E também falamos os diferenciais dele. E agora, nessa mesa, eu quero também que você explore muito esse conteúdo, que é tão importante para uma empresa hoje que quer, de fato, se diferenciar. Mas, antes de nós entrarmos nesse universo tecnológico, eu quero conhecer um pouquinho mais do Vitor. Quem é ele? Como que começou essa sua jornada envolvendo essa vontade de criar algo tão tecnológico, diferente? Por favor, fique à vontade para se apresentar. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui com vocês. A gente participou da revista, da edição de janeiro. Eu achei sensacional, me trouxe bastante visibilidade. Então, na região, principalmente. E obrigado. Meu nome é Vitor Rossafa. A minha formação, eu sou engenheiro de produção, fiz faculdade em Barretos. Sou de Nova Granada, atualmente moro em Rio Preto. Então, eu sou engenheiro de produção, tenho MBA em gestão empresarial, tenho curso de Green Belt e sou especialista em análise de dados. No início da minha jornada como engenheiro de produção, eu comecei como estagiário numa empresa em Barretos, chama Minerva Dow Farms. Então, comecei no chão de fábrica. Depois eu fui analista de logística durante 2 anos também lá em Barretos. Logo após eu vim para Rio Preto, para uma empresa chamada Veronese, fui ser analista de custos de logística. Então foi onde eu comecei a entrar no universo de análise de dados. Então nós precisávamos analisar os custos da frota. Então qual veículo está dando mais gastos com combustível, manutenção, pneu. E ali eu me apaixonei pelo Excel, comecei a gostar muito da ferramenta do Excel. O Excel está no mercado aí desde 1985. Então, apesar de ter a inteligência artificial hoje no mundo, o Excel ainda está ativo. E o Excel também é uma grande dificuldade ainda para muita gente, né? Que acaba utilizando ele, é uma ferramenta tão completa, mas muitos utilizam ele só de uma forma basicona mesmo, né? É verdade. Basicona. Poucas pessoas sabem realmente dominar o Excel. Então, às vezes a gente fala, pô, a inteligência artificial vai substituir o Excel, né? Mas não, o Excel... Já diziam, né, os empresários que o fim do mundo será controlado por o inventário do mundo será controlado por uma planilha de Excel. É verdade. Legal. É verdade isso. Gente, eu lembro quando eu fiz um curso há anos atrás e eles ensinam as fórmulas, né? Nunca entrou na minha cabeça aquelas fórmulas. Não. Eu preciso do Vitor urgentemente. E o Excel é avançadíssimo, assim. Se você for explorar ele é muito avançado. Eu comecei a me apaixonar pelo Excel. E aí, sobre fazer as fórmulas, trazer um número para o gestor, para ele tomar decisão. Então, eu comecei aí na análise de dados. Aí fiquei como analista de custo de manutenção na Veronese por alguns anos. E aí depois eu fui ser supervisor de logística numa empresa chamada Highline do Brasil, é uma multinacional. Então fiquei nesse mundo da logística um tempo, né, e também analisando os números, e aí comecei a estudar mais a fundo a análise de dados. Comecei a estudar uma ferramenta chamada Power BI. E comecei a aplicar dentro das empresas a ferramenta, começar a fazer algumas análises de dados diferentes. E aí, por fim, eu fui controller de uma empresa chamada Tonha, aqui em Rio Preto. Foi onde eu comecei a entrar no mundo da área comercial, do financeiro. Então, acabei passando por todos os setores das empresas. E tudo isso foi te trazendo experiência de fato para você chegar na tua empresa, E né? vários olhares, né? Porque, nossa, em vários setores, né? Isso faz toda a diferença, né, Vitor? Sim, toda a diferença. Saber um pouquinho, né? Ser um pouco generalista é bom também, né? Tá. Sabe um pouco da área comercial, então sabe transitar em todos os setores.
E eu senti essa dificuldade de todas as empresas, em todos os setores, para analisar o principal indicador daquela área, né? Então, o RH tem um indicador de rotatividade, de turnover. Sim. E a galera se perde muito, os empresários se perdem muito tentando entender alguma coisa ali em planilha, tentar exportar essa planilha de um sistema, todo dia ter que estar alimentando, e na maioria das vezes eles nem analisam nada, né? Acaba indo na rotina do dia a dia. Perfeito, Maravilha. perfeito. Vamos entrar um pouco, então, falando um pouco sobre essa transformação digital. Então, muitas empresas ainda dependem de planilhas manuais, né? Então, é até desesperador, né? E enfrentam dificuldades para interpretar os próprios dados, que é o que você acabou de falar. Como que a Grandata, né, que é a tua empresa, ajuda a transformar essa realidade e quais são os principais desafios que você percebe no mercado quando falamos de inteligência de negócios? Legal. A Grandata surgiu a partir dessa deficiência dos empresários a conseguir realmente contar uma história com os números, né? Então, antigamente, quando nós íamos estudar matemática, era um módulo de matemática. Quando ia estudar história, era história. Mas a verdade é que a história e a matemática, elas são complementares. Como que você vai contar uma história baseado nos números? Né? Porque não adianta você ter 50 indicadores e aquilo não te trazer nenhum resultado, né? A poluição visual, então a gente chama que isso é o storytelling, né? Contar a história com os dados. Então, a maior dificuldade que eu vejo nas empresas hoje é exatamente essa. Ter uma atualização dos dados, né, em tempo real e ter um acompanhamento diário, semanal, mensal, do que realmente está acontecendo na empresa dela. Então, o que a Grandata traz, na verdade, não é somente relatórios bonitos, dashboards bonitos, né? A gente traz uma inteligência de negócios a partir dos relatórios inteligentes e dinâmicos. Então, hoje, com poucos cliques, o empresário consegue saber todos os resultados da empresa dele, de todos os setores. Perfeito. E junto com os dashboards, a Grandata traz também a expertise da gestão, né? Quais são as boas práticas de mercado, quais indicadores ela pode estar analisando melhor. Depois eu vou trazer alguns exemplos na prática. Perfeito. Maravilha. Perfeito. E aí, falando um pouquinho sobre agora essas decisões estratégicas baseadas em dados, o uso do Power BI e de soluções de BI permite que empresas saiam do achismo e tomem uma decisão mais assertiva, né? Baseada naquelas informações que estão ali de uma forma muito mais concretas. Pode compartilhar um caso de sucesso que a Grandata tem ou fez a diferença na gestão de alguma dessas empresas? Claro, nós temos vários casos de sucesso e eu fico extremamente muito feliz quando eu vejo o cliente ganhando dinheiro, na verdade, né? Porque tomar decisões baseadas com dados, a gente está falando de dinheiro e tempo. Então, é muito muitas satisfatório. Vezes, e tem justamente essa importância do dinheiro. Se tem uma decisão errada ali, aquilo pode impactar de uma forma muito profunda a empresa. Exatamente. Daquele momento para frente. Exatamente. Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? Na transportadora JVBL, nós temos um controle bem apurado de todos os custos que uma frota envolve. Então, por exemplo, nós sabemos quais veículos performam melhor de média de combustível. Olha. Então, 2 veículos que estavam performando, tipo, 50% abaixo do que os demais, nós trocamos. Então, só aí você tem um ganho de combustível em questão monetário muito, muito grande, né? Então, o veículo que está gastando muito de manutenção, ele liga um sinal de alerta ali para o gestor tomar uma decisão. Ou a gente troca esse veículo, o que a gente vai fazer aqui, né? Nossa. Uma gestão desses motoristas também. O motorista que não está performando bem de média, ele necessita de um treinamento, né? Então, a gente conseguiu economizar aí 30% na questão do combustível. Olha. Um posto de combustível, por exemplo, ele precisa controlar diariamente a margem de lucro dele do etanol, da gasolina, porque ele precisa comprar bem e também vender num preço que dê uma margem razoável para ele. Tá. Então, ele tem que estar analisando o preço do mercado
e tentando também comprar de forma eficaz. Então, por exemplo, também no supermercado, controle de estoque, né? Ele saber qual é a média de vendas de cada produto na prateleira. Ele começa a olhar para o estoque, fazer o comparativo com a média de vendas e falar, opa, peraí, eu não preciso fazer uma compra dessa água, porque eu tenho um estoque para 3, 4 meses. Então, estoque é dinheiro parado. Sim. Então, são alguns cases que você consegue ver realmente isso retornando para o cliente. Por quê? Porque o gestor está acompanhando os dados ali diariamente. Até hoje a gente tem um robozinho no WhatsApp que envia os principais indicadores para ele no WhatsApp. Então, todo dia, ao invés dele abrir o dashboard, ele consegue ver ali qual foi o faturamento, o lucro, a margem de lucro dele por produto, por semana. Que bacana, Isso Vitor. é muito bacana. Muito, muito. E você falou do universo de mercado, tem uma problemática também que é, por exemplo, estragar, né? É um alimento, né, que tá ali, né? Exatamente. Então, se você não fizer uma gestão certinha, você perde literalmente aquele... Exatamente. Tem um outro case que eu gosto de citar muito, que isso eu faço em todas as empresas, que é assim, algumas empresas, elas gastam tráfego pago para conquistar clientes novos. Só que quando você vai olhar para dentro de casa e verificar a quantidade de clientes que não compram dele há mais de 6 meses, é uma base gigantesca. Então, assim, você está gastando dinheiro para tentar conquistar mais novos, mas você não tem uma taxa de retenção. Você está perdendo o cliente e a rotatividade é tão alta que você não consegue memorizar ou guardar aqueles clientes. Então, quando você dá essa base e monta um plano de ação para ela, então, assim, vai atrás desses clientes, porque existem algumas situações, ou ele pode estar no concorrente, ou ele perdeu o poder de compra, ou ele simplesmente faliu. Mas o gestor tem que saber o que aconteceu com aquele cliente. Claro. Né? Ele tem que identificar que aquele cliente não comprou mais dele ali há mais de 3 meses. Se ele souber que esse cliente não compra há mais de um mês, ele se antecipa. Ele não deixa chegar num status crítico. Sim. Isso, ele já dá o alerta, né? Ele já dá um alerta no painel. Perfeito. Então, esse é o poder que a análise de dados traz para uma empresa. Perfeito. A gente está falando de decisão o tempo todo. Vamos detalhar ainda mais, então, o quanto que impacta financeiramente e com relação à gestão. Então, além do controle de faturamento, margem e lucro, a Grandata também ajuda na projeção de vendas e gestão financeira. Quais são os maiores erros que as empresas cometem quando não utilizam a inteligência de negócios e como que isso impacta o crescimento delas? Legal. As empresas hoje trabalham muito no achismo, né? A maioria das empresas não possui meta, e isso é uma coisa que eu bato na tecla. Vendedor tem que ter meta, a empresa tem que ter uma meta. Mas assim, quando a empresa coloca essa meta também tem que ser real. Ela tem que ser possível. Tem que ser baseada em dados. Tem que ser baseada em dados. Então, como é que o gestor faz uma meta? Ele faz uma meta baseada no histórico, né? E aí coloca um tensor ali para você chegar num número ideal. Então, as empresas hoje, a maioria delas, tá? Existem algumas empresas hoje que são bem definidas de processos, mas a maioria delas vai no feeling. Então, você citou aí sobre projeção de vendas, né? Então, se hoje é dia 20 e nós temos aí 28 dias, a empresa tem que saber qual foi a média de vendas dela durante esses 8 dias e ter uma projeção para saber se realmente ela vai bater a meta no final do mês ou não. Então, se você sabe que sua meta está 20% abaixo no dia 28 na projeção, alguma coisa precisa ser feita, porque ainda temos 8 dias. Isso. Né? Então, aí você vai juntar a equipe, vai traçar uma estratégia para poder chegar, atingir o resultado, né? Então, essa projeção de vendas, ela é muito importante. Então, se todo dia o gestor acordar e ver que no final do mês está projetando X% acima ou abaixo, ele consegue tomar uma ação. O supervisor de vendas sabe no painel todos os dias qual vendedor que está projetando bater meta e qual não está. E aí ele vai tomar uma ação em cima dos que não estão próximos a isso. Exatamente. Então, eu vejo muito que o empresário falta ainda acompanhar diariamente mesmo para poder mudar o cenário.
Não quando tá desesperador e não tem mais tempo para isso, né? Exatamente. E assim, só não bater a meta é uma coisa, né? Mas assim, você também pode melhorar o seu resultado, né? Não é porque tá bom que eu não vou acompanhar, né? Isso. Que não possa ficar melhor ainda. Exatamente, exatamente. Então, às vezes algumas empresas procuram a Grandata porque o cenário tá péssimo. Mas a empresa, por mais que ela esteja com fluxo de caixa, com resultado positivo, ela pode melhorar ainda mais. Se a empresa tá boa sem analisar os dados, você imagina analisando os dados. Exatamente. Ela vai ser ainda mais assertiva, né? Ela vai ser ainda mais assertiva. Ô, Vitor, agora sobre os diferenciais. Hoje vocês dão todo um suporte, treinamento, esse atendimento bem personalizado. São alguns dos diferenciais da empresa, né? Exatamente. A nossa personalização e o nosso atendimento é um diferencial bem grande, assim, que eu vejo. Por quê? Porque primeiro a gente entra na empresa para entender a dor do cliente. Qual que é a dor do cliente? Cada empresário vai ter sua dor, né? Então, o que ele está precisando enxergar para ele poder tomar a decisão? Depois a gente começa a mapear os processos. Se os processos estão bem definidos, se os lançamentos no sistema dele estão sendo feitos da forma correta, porque se você lança lixo, sai lixo. Se você lança uma informação real, vai sair uma análise real. A análise de dados ela pode ser positiva, mas ela também pode ser negativa. Se você fazer uma análise de dados de um número que não é real, pensa, vai tomar uma decisão totalmente equivocada, né? Equivocada. Então, primeiro a gente mapeia essa dor do cliente, depois a gente verifica quais KPIs, quais indicadores é necessário, né? Juntamente com o empresário. Então, nós, lógico, colocamos as ideias, mas é ele que está dentro do processo, é ele que sabe realmente o que acontece dentro da empresa. Ser construído juntos, né, Vitor? Exatamente. Aí tem todo um processo em etapas, né? Nós vamos coletar os dados do sistema do cliente, porque o BI, a ferramenta, ela é um espelho do que ele lança. Isso. Então, muitas vezes o empresário nem está lançando um contas a pagar, por exemplo. Então, aí a gente entra lá atrás no processo. E aí, depois de começar a coletar os dados, começar a modelar esses dados, você tem que tratar esses dados, começar a fazer o design, os cálculos. E às vezes, nessa questão, não só funciona o trabalho de vocês, mas também tem que ter esse esforço do próprio empresário. Você às vezes percebe que muitas desses momentos o empresário acaba não querendo colocar esses dados reais, ou isso não acontece? Acontece pouco, acontece bem pouco. Quando o empresário procura a Grandata, ele já está aberto à cultura ali de dados, né? Tá. O que eu vejo que eu tenho dificuldade, por exemplo, é como implementar essa cultura para as outras pessoas, para os colaboradores, né? Então, geralmente demanda treinamento. Então, você tem que sentar com a pessoa, mostrar a ferramenta, saber como é que ela conduz ali uma apresentação para o diretor dela. Então, é essa cultura de dados que eu bato muito na tecla, né? Às vezes as pessoas ainda são apegadas àquela planilha de Excel, ela é apegada à rotina dela. Então, você implementar uma novidade, você fazer a pessoa mudar um pouquinho a forma de pensar, essa é uma das dificuldades. E até de hábito, né? É um hábito, né? Na verdade, né? É comportamento, né? Comportamento. Mas uma vez eu digo, uma vez que a pessoa percebe o benefício disso, o quanto que isso, na verdade, vai facilitar a vida dela, então isso se transforma, né? Eu acho que com certeza acaba fluindo, né? Com muito mais... Sim, demora geralmente 3 meses para você conseguir implementar uma cultura de dados na empresa. Mas depois que ela começou realmente a usar a ferramenta, aí ela não quer mais parar. Não quero mais aquilo que eu fazia antes. É impressionante, assim, como transforma a vida das pessoas. Sim. Vitor, por que um empresário ele deveria ter os serviços da Grandata? O empresário,
ele deveria ter o serviço da Grandata para ele poder ter tempo para traçar estratégias. Então, hoje ele gasta muito tempo com o operacional, tentando analisar alguma informação, e a Grandata não, ela entrega todos os dados ali, entrega insights, entrega inteligência de negócio para o empresário. Então, ele para de ficar gastando tempo ali, pedindo uma planilhinha pro colaborador dele, ou ele mesmo tentar extrair isso de um sistema, para realmente chegar no dia e falar, pessoal, vamos fazer uma reunião, o indicador está ruim, a gente precisa se movimentar, qual o plano de ação que a gente vai traçar aqui agora? E o plano de ação é assim, você planeja, né? Você age, depois você controla e melhora. Então, são as 4 etapas. Não adianta planejar, agir e depois esquecer desse indicador. Você precisa controlar se realmente esse indicador está surtindo efeito ou não. E depois melhorar ele de novo. Então, é um ciclo contínuo, né? A gente chama de PDCA, essa estratégia. Legal. Perfeito. Agora, outra pergunta que eu quero te fazer. Você passou por várias empresas e empresas grandes, como você mencionou. Em algum momento você sentiu medo ao abrir a sua empresa? Você teve algum momento ali que você pensou, nossa, será que devo seguir por esse caminho? Porque, assim, competência para estar numa multinacional, isso a gente viu que você tem, né? Então, às vezes, queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho. Eu acho que o medo, ele tem que existir na gente, né? A gente precisa do frio na barriga ali. Então, muitas vezes você pensa, pô, será que vai dar certo, né? Mas de uma coisa eu tinha certeza, eu vou todos os dias ser um pouquinho melhor e aplicar o que eu aprendi nesses 12 anos nas empresas, na minha própria empresa. Então, assim, todo dia era uma coisa assim, pô, eu preciso fazer um site. Tem que ter um site, tem que ter uma apresentação legal. Aí ela fazia uma apresentação legal. Não, agora eu preciso de uma logo para minha empresa. Pô, agora eu preciso de uniformes. Então, todos os dias eu fui fazendo um pouquinho. Agora eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso apresentar. E eu acho que as coisas, elas vão fluindo naturalmente quando você se movimenta. Exatamente. Então, Exatamente. não teve nada planejado. Ah, daqui a 1 ano a Grandata vai ter 15 clientes. Ela foi Lógico, eu acontecendo. tinha uma meta, mas ela foi acontecendo ao longo do caminho, né? Então, eu acho que a gente precisa se movimentar todo dia, tá buscando algo novo. O que eu posso melhorar aqui no meu dia a dia, na experiência do meu cliente? Porque lá na frente isso vai fazer a diferença. Para os próximos, daqui para frente, para os próximos meses, o próximo ano, quais são tendências que você visualiza dentro do seu segmento? Para os próximos anos, eu vejo a inteligência artificial vindo muito. Para os próximos anos, não. Para agora, eu vejo a inteligência artificial vindo muito forte. Mas ela vai vir forte para contribuir com a nossa análise de dados. Não que o profissional da nossa área vai desaparecer, não. Mas ela vai servir para conseguir mostrar algumas coisas que o ser humano não é capaz de visualizar. Então, ela consegue, a gente chama de modelos preditivos, que é você prever o futuro, você prever comportamentos. Então, acho que a inteligência artificial, ela está vindo muito forte com a análise de dados. Vai ser um casamento, já está sendo, né, um casamento bem fantástico. Eu posso trazer alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, a Amazon, ela te recomenda um produto hoje baseado no seu histórico de carrinho, no produto que você clicou. Então, ela consegue fazer um sistema de recomendação para você personalizado. Isso é baseado em dados com algoritmo, com inteligência artificial. Sim. O Spotify te recomenda músicas. E isso que eu ia comentar agora há pouco, mas eu ia falar do Netflix também. O Netflix. A Netflix, você ela vai tá gostar, lá, baseado no filme que você assistiu tal. Exatamente. Aí vem um monte de sugestões. Exatamente. Então, como que a Netflix ganha dinheiro, né, tendo esse sistema de recomendação? Primeiro, ela consegue reter melhor o cliente dela. Então, se o cliente faz algum tempo que não vê um filme, ela busca o histórico. Então, ó, esse filme, você gosta de filme de romance. Né? Você gosta desse perfil de filme. Então, assiste esse filme aqui. Você vai curtir. Que você vai gostar. Sim. Então, ele te coloca numa esteira ali de consumo que vai fazer o cliente reter. E isso a gente está falando de dinheiro.
Spotify é a mesma coisa. Exatamente. Escuta essa música, esse sertanejo, que eu sei que você gosta de sertanejo. Muito legal. E Então, tudo é análise de dados. tudo é análise de dados, né? Tudo é análise de dados. Tudo é o algoritmo tentando analisar o seu comportamento de compra. O Mercado Livre também faz muito isso. Sim. Né? Então, se você colocou no carrinho, aquele produto vai te perseguir pela internet toda. Né? Ouvi só uma curiosidade também, só voltando um pouco no que a gente falou desse empresário que tomou consciência, então ele contratou a Grandata para fazer né, passar por todo esse processo e fazer essa organização. Acontece, ele vem com uma dor, é o que você falou, ele vem com uma dor já. Mas e durante o processo? Essas dores, elas vão... tem dores que às vezes a pessoa ela não percebeu, mas durante o processo... Gente, essa dor existe e eu tenho que arrumar, porque senão... Acontece demais. Durante o processo de desenvolvimento do novas dores do BI, surgirem, né? Novas dores vão surgindo. Por quê? Porque o BI, né, que é a inteligência de negócios, ele também te ajuda a mostrar onde que está errado, onde que tem furos. Né? Então, ele também corrige os processos. Ele ajuda a corrigir os processos. Então, surge. Às vezes a gente está desenvolvendo ali, o empresário fala, putz, nem percebi que eu tinha tanto percentual de inadimplência na minha empresa. Então, às vezes ele está falando assim, não, meu caixa não tem dinheiro, eu não vejo o dinheiro. Sim. Mas a hora que você vai olhar, ele tem uma quantidade de dinheiro significativa de clientes devedores. Olha só. E aí ele chega para o financeiro, ele vai tomar uma ação, pessoal, precisamos cobrar. Sim. Ou a gente precisa diminuir o prazo dos boletos, alguma coisa tem que ser feita. Perfeito. E aí a Grandata fica, nunca mais você me abandone, hein, Vitor? Nunca mais, não é? Exatamente. Tem um parceiro meu que ele falou no final do ano, ele falou, Vitor, não morre não que eu preciso de você. Eu preciso de você. Pelo amor de Deus. É o Vitor da Grandata, isso aí. Exatamente. Muito bom. Vitor, queremos agradecer muito a sua participação, agradecer muito todo esse conhecimento que você trouxe, e nós desejamos que a tua jornada daqui para frente ela seja só esse sucesso mesmo. Cada vez mais. E as pessoas, primeiramente, elas tomem consciência do quão importante a gente ser assertivo hoje, porque muitos gostam de empreender, mas a grande maioria não faz de uma forma correta. Né? E muitas empresas bacanas acabam morrendo justamente porque a pessoa não tem essa consciência de que eu preciso me estruturar, eu preciso ter os meus números bem claros, preciso ter tudo bem especificado, né? Então, que as pessoas elas possam tomar consciência disso e que você esteja aí para auxiliá-los da melhor forma possível com o seu trabalho e com a sua empresa. Parabéns. Parabéns, Vitor. Obrigado, Incrível. Rodrigo. Obrigado, Larissa. Agradeço a oportunidade. E meu papel, né, e meu propósito é realmente ajudar, né? Ajudar empresários a crescerem. Então, esse foi o propósito que eu encontrei na minha vida. E eu sempre digo para os empresários, analisem seus dados, porque quem não mede não gerencia, né? E os dados, eles trazem uma clareza e eles contam a real verdade que está a sua empresa, né? Então, quando a gente analisa os dados, a gente está analisando o passado, analisando o presente, também mapeando o futuro. Sim. Então, realmente é importante, eu acho que é isso que faz empresas hoje terem sucesso e se diferenciar da concorrência de quem não analisa. Com certeza, maravilha. Perfeito, Vitor. Sucesso para você, Vitor. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada. Lari, obrigado pela participação. Obrigada, Rô. E nós vamos ficando por aqui com esse episódio. E é o que nós falamos aqui o tempo todo. Eu falo que a grande magia que acontece nessa mesa é trazer justamente insights, trazer uma nova perspectiva, um novo olhar, né, uma tomada de consciência, para que a gente, de fato, em cada área da nossa vida, possa se tornar a nossa melhor versão. E o quão sério hoje foi o assunto, né? Embora a gente trouxe o Vitor, que falou de uma forma muito clara, mas de fato é muito sério, né? Se você gosta de empreender, se você tem a sua empresa, ela não está aqui por acaso, né? Algum propósito existe nela e em você, empresário. Mas faça da forma correta, né? Procura deixar cada vez mais informações claras, números claros, para que você possa ter esse crescimento. E não se decepcionar ou não se frustrar lá na frente por ter que fechar a sua empresa por uma má gestão. Muito pelo contrário, que você possa se orgulhar da sua empresa crescer cada vez mais. Mas faça isso de uma forma correta.
Vamos ficando por aqui. Agradecemos sempre a parceria, a atenção que nós recebemos, tanto da revista como do podcast. E em breve voltaremos para contar mais histórias que merecem ser contadas. Até a próxima.